Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Manhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje, infelizmente, vou ter que continuar falando sobre guerra, mas agora por um motivo supostamente bom: o fim da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Há cerca de uma semana, mais ou menos, ambos os lados já tinham anunciado um pacto, uma trégua, um cessar-fogo e até uma data para se assinar em caráter oficial o fim dos conflitos, o fim da guerra. Embora durante todo esse tempo também ainda a artilharia em alguns momentos tenha sido jogada para o lado contrário de ambos os lados. Mas enfim, num documento de 14 itens, finalmente nesta sexta-feira, o Donald Trump, junto com as autoridades iranianas, assinaram um documento, um tratado de paz, um cessar-fogo supostamente definitivo, embora o Benjamin Netanyahu ainda insista em continuar bombardeando o sul do Líbano, onde está aquele grupo terrorista Hezbollah, que também contra-bombardeia Israel. Ou seja, não existiu até agora ali naquela região um cessar-fogo definitivo, continuam com uma artilharia pesada de ambos os lados, só que essa questão está dificultando aí a trégua definitiva entre as partes para que as providências acordadas sejam efetivadas ou que se iniciem as providências, as ações combinadas entre ambos os lados. De certa forma, alguma coisa já começou. Os Estados Unidos já começou a retirar parte do seu poderio militar da região, ou pelo menos afastar do Estreito de Hormuz. Por outro lado, o Irã também cedeu e liberou totalmente o tráfego de navios petroleiros ou não dentro do Estreito de Hormuz. Durante esse processo, e já vinha sendo feito há alguns dias, a retirada das minas explosivos colocados dentro do próprio estreito, que aliás poderia até a explosão dessa poderia vir até a danificar navios iranianos, inclusive com perdas de vidas, com mortes e feridos de pessoas do Irã. Então, evidentemente, ninguém quer isso e provavelmente não colocaram muitas minas. Não se sabe ao certo quantas foram, mas alguns países da Europa se comprometeram até em ajudar nesse processo de retirada das minas. Principalmente a França se comprometeu a ajudar se fosse necessário nesse sentido. Os Estados Unidos também está pronto para isso, e na verdade quem deveria retirar todas as minas foi exatamente quem as pôs lá, quem as colocou lá. O Irã, que sabe exatamente onde está cada uma, teoricamente. Mas enfim, a notícia boa é que, teoricamente, como eu já disse, cessa a guerra e, consequentemente, não haverá mais prejuízo e, principalmente, não haverá mais derramamento de sangue de ambos os lados, com mortos e feridos, o que nos dói muito como seres humanos. E o outro lado bom da coisa também é que as bolsas internacionais, o mercado internacional já reagiu positivamente com relação a essas tratativas que são de interesse de todos. Evidentemente, não podemos deixar de falar também que os reflexos negativos dessa guerra, que foi desastrosa, desumana e desnecessária, vão perdurar por alguns meses ou até mais de um ano, tamanho o estrago que ela fez. Mas uma notícia imediata que o barril de petróleo, o Brent, que é o mais comercializado no mundo, que é referência internacional inclusive, e antes da guerra estava sendo cotado entre 74 e 77 dólares o barril, já no primeiro dia já caiu para 86, sendo que no ápice da guerra
em algum momento ele chegou a 126 dólares o barril. Então são notícias boas, finalmente. Evidentemente não precisávamos ter passado por tudo isso, mas fomos obrigados, graças à insanidade do Donald Trump, que é megalomaníaco, narcisista, sem noção, mas felizmente em algum momento, quando ele viu que a resistência do Irã não tinha limites, e não se vislumbrava qualquer possibilidade do Irã depor as armas ou se entregar ou coisa parecida, ou se render, como se diz no jargão das guerras, e também por conta e principalmente do alto índice de reprovação que ele estava tendo no cenário nacional e internacional, sobretudo dos eleitores norte-americanos, ele se viu obrigado a ceder bastante e assinar essa trégua, esperamos que definitiva. Alguma coisa ainda está prejudicando, como eu disse, que é a resistência do primeiro-ministro de Israel em depor as armas, em respeitar uma trégua, em parar de bombardear o sul do Líbano com mísseis e drones direcionados sobretudo para instalações paramilitares do grupo terrorista Hezbollah, mas acredito que isso seja, ao final de contas, ou no final das contas, como queiro, o menor dos problemas e que logo, logo será superado, porque com certeza o Donald Trump vai crescer para cima do Benjamin Netanyahu, que também não vai resistir muito tempo. É o que se espera para o bem geral da nação norte-americana, para o bem geral da nação israelense, libanesa e de todas as nações ao redor, e por extensão por todas as demais nações do mundo, ou seja, por toda a humanidade. É isso que se espera de verdade, que isso aconteça o mais rápido possível, porque na verdade ninguém mais tem paciência com gente inconsequente do tipo do Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin e outros sacripantas que vieram ao mundo para destruir ao invés de construir, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte e sucesso, um grande abraço e tchau, até mais.